Oi gente, tudo bem? Nós vamos falar sobre as aulas 13 e 14 de Química, agora sobre calor de reação e entalpia. Nós falamos na aula 12, na aula anterior, sobre o poder calórico dos alimentos, onde iniciamos um estudo da calorimetria. Agora nós vamos falar propriamente dito o calor de reação e entalpia, que nada mais é do que a própria variação de calor. Nós vamos perceber que entalpia é uma propriedade extensiva da matéria. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela depende da quantidade de substância. Então, isso vai ser relacionado com a maioria das reações que acontecem em recipientes abertos, né? Dificilmente a gente vai fechar um recipiente para executar uma reação, a não ser que seja em casos muito específicos. E isso quer dizer que esse processo vai ocorrer numa pressão sempre constante. Detalhe, a gente não calcula a entalpia de uma substância, porque como se trata de energia e energia varia, nós vamos verificar uma variação de entalpia. Mas vamos primeiramente recordar uma situação que é muito própria desse estudo. Os processos podem ser classificados entre exotérmicos e endotérmicos. Exotérmico é onde ocorre a liberação de calor. Como é que eu vou saber que está existindo uma liberação de calor? Pode ser representado de uma forma genérica, veja, uma substância no estado inicial, ela no estado final, mais calor. Um exemplo disso aqui poderia ser um copo de água sendo levado ao congelador. Ele vai liberar calor, de modo que a substância vai resfriar e, logicamente, congelar. Então, você vai perceber que o valor de quilojoules, ou valor de energia, vai ser um valor negativo. Ou ainda vai dizer, ó, liberação de 7,3 kJ de energia, ou seja, um valor negativo. No processo endotérmico, agora, se eu pego esse mesmo copo de água e coloco sob a chama de um fogão, eu vou perceber que vai ser 7,3 kJ de energia que vão ser necessários serem absorvidos. Então, é um valor positivo de variação de entalpia. Então, o ΔH, onde H é a entalpia, o ΔH de um processo exotérmico é negativo, ou seja, menor que zero. O ΔH de um processo endotérmico, ele é positivo, ou seja, ele é maior do que zero. Tenha sempre isso em mente. E como é que eu faço para calcular um ΔH de uma reação? É simples, é eu pegar a entalpia final dos produtos menos a entalpia inicial, ou seja, do reagente. De maneira bem simples, ΔH é igual a H dos produtos menos H dos reagentes. HP menos HR, correto? O que eu disse antes, ó, entalpia de processos exotérmicos, o ΔH é menor que zero, ou seja, negativo. E a entalpia dos processos endotérmicos, ela é positiva, ou seja, maior que zero. Outra coisa bastante importante, os gráficos eles têm uma forma diferente do que a gente está acostumado de ver. Ele é disposto em patamares. Então veja aqui, ó. Primeiro para esse processo exotérmico, o processo de solidificação da água. Nós temos na linha de Y, perceba que nós não temos um eixo de X determinado, nós temos patamares. Então aqui nós temos a entalpia dada em quilojoules. No ponto zero de energia, nós temos a água líquida. Quando essa água perde energia, ou seja, o H passa a ser um valor negativo, nós vamos ter que a água se solidificou. Portanto, esse é um processo exotérmico. Então, a setinha, a variação da entalpia apontando para baixo, me mostra que é um processo exotérmico, certo? Setinha apontando para baixo no gráfico, processo exotérmico, ΔH negativo, ΔH menor que zero. Se porventura a setinha aponta para cima, é um processo endotérmico, ΔH positivo, ΔH maior do que 1. Olha só como essa reação completona coube aqui num gráfico tão pequeno. Veja só, aqui no ponto zero é sempre de onde está partindo a reação, certo? Então a reação é, olha só, reagentes. Nós temos o óxido de ferro junto com o carvão, ou carbono aqui, que forma 2 átomos de ferro sólido e 3 moléculas do gás monóxido de carbono. Então, nós temos aqui, ó, no patamar de baixo, nós temos os reagentes. Veja, igual a zero energia. Os produtos estão no patamar de cima, ou seja, os 2 ferros com os 3 monóxidos de carbono. E perceba que esse valor de ΔH, ele já nos foi fornecido e diz que é positivo. Então, a setinha não deveria jamais apontar para baixo, da forma como ela está corretamente representada, apontando para cima,
o que classifica, o que caracteriza como um processo endotérmico. Então veja o seguinte, num processo exotérmico, o ambiente vai ser aquecido, porque vai haver a liberação de energia para o meio. Então essa energia sob a forma de calor vai para fora, então o ambiente se aquece. Quando essa energia ela é retida pela reação, o ambiente se resfria, então no processo endotérmico é isso que acontece com o ambiente. Ele se resfria. No exotérmico, o ambiente se aquece, porque está recebendo o calor da reação. É isso que nós precisamos observar. Os exercícios são muito simples. Aqui, para as questões 1 e 2, nós temos simplesmente as mudanças de estados físicos, sólido, líquido e gasoso, onde, já vou até dar a resposta, de 1, ou seja, o processo 1 do sólido para o líquido, é um processo de fusão, do líquido para o gás, é um processo de evaporação ou de vaporização, que é um padrão. O processo 3 é quando ele vai do líquido ao sólido, ou seja, solidificação. O 4 é quando ele vai de gás a líquido, ou seja, condensação ou liquefação. Do 1 do sólido, melhor dizendo, para o gasoso ou do gasoso para o sólido, é o mesmo processo que é o de sublimação. Então perceba que da esquerda para a direita está havendo uma absorção de energia. Então nós temos aqui um processo endotérmico. Do 4 para o 3, ou seja, da direita para a esquerda, está havendo um resfriamento, então um processo exotérmico. No item 3, o próprio enunciado já vai nos dar resposta quanto à transformação, então é simplesmente uma mudança de estado físico. E agora no exercício 4 e 5, nós vamos entrar com aquela parte de calcular exatamente esses valores de entalpia. Então veja que o que nos é fornecido. 1 mol de álcool comum reage com 3 moléculas, com 3 mols de gás oxigênio, formando 2 mols de dióxido de carbono e 3 mols de água. E essa entalpia é de menos 1.373 kJ. Então isso aqui é um processo exotérmico. Todo processo de combustão é exotérmico. Coloquei fogo no papel, pum, exotérmico. Coloquei fogo numa caneta, exotérmico. Deu partida no meu veículo, está queimando combustível, exotérmico. Então tudo que eu queimar é exotérmico. Comi um pãozão aqui, um lanche, e o meu corpo está digerindo isso. É um processo subjetivamente de combustão. Então está havendo um processo exotérmico ali dentro. Então aqui ele vai perguntar para você no item 4, qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido, ou seja, se ele está sendo exotérmico ou endotérmico neste processo da queima de 5 mols de álcool comum. Então veja só o seguinte, a regra de 3 é bem simples. Se 1 mol é igual a menos 1.373, 5 mols vai ser igual a quanto? Ou, se é um valor negativo, perceba que não está sendo absorvido, então está sendo liberado. Então, se 1 mol libera aquilo, 5 mols vai liberar quanto? Então, já a resposta. Vai haver um calor liberado e não um calor absorvido. Agora, quando ele diz da formação, a formação do CO2, ainda assim, veja um item muito interessante. A reação como um todo tem esse valor de entalpia, de variação. E a formação da água tem aquilo também. Então, 3 mols de água precisa liberar aquilo para ser formado. 2 mols de dióxido numa reação vai liberar aquilo para ser formado. 1 mol do nosso álcool comum vai liberar aquilo para formar esses dois. Então, todos os itens eles vão ter a mesma submissão a esse valor de ΔH. Só não uma substância simples, que perdão por não ter dito antes. O que é uma substância simples? Aquela que é formada por apenas um elemento químico. No caso, o O2. Então, O2, H2, Cl2, todo mundo que for formado por apenas um elemento químico é uma substância simples, portanto o ΔH dela é zero e não é considerado na reação. Então, desse carinha aqui ó, é zero. Então, se ocorrer a formação de 1 mol de CO2, qual é a quantidade de calor liberado absorvido? Absorvido eu sei que não é, porque o ΔH já é negativo, então vai ser liberado. Então, olha aqui, ó, 2 mols libera aquilo. 1 mol libera metade daquilo. Então, 2 vai estar para menos 1.373, 1 vai estar para x, certo? Bem tranquilo.
Agora, de 6 a 10, segue a mesma analogia. A indústria automobilística tem se empenhado no desenvolvimento de motores que utilizam combustíveis alternativos como o GNV, que é o gás natural veicular, etanol, biodiesel e gás hidrogênio. Sendo que o gás hidrogênio é considerado combustível limpo, porque na reação dele, o produto formado é simplesmente água. O gráfico a seguir representa a combustão do gás hidrogênio, exatamente ele. Então veja, combustão é sempre algo que vai ser queimado, mais gás oxigênio, que forma CO2 no geral, mais água. Como é especificamente do combustível o H2, ele não vai formar poluentes, então ele vai simplesmente formar água. É o que está escrito aqui. H2 gasoso mais meio, já está balanceada, de O2 vai formar 1 molzinho de água no estado de vapor. Então perceba que está sendo no sentido negativo, como está sendo queimado, é um processo de combustão, então é um processo exotérmico. Está liberando esse valor de entalpia de energia. A reação indicada no gráfico é exotérmica ou endotérmica? Já dei resposta. Valor negativo sempre é um processo exotérmico. Agora calcule o calor envolvido na formação de 5 mols de água a partir da reação. Então veja só, se para formar 1 mol de água liberou menos 241,6, para formar 5, quanto de água, quanto de energia? Ou seja, 1 vai estar para menos 241,6, 5 vai estar para x, molezinho. Agora calcule o valor de calor envolvido na formação de 1,8 kg de água no estado de vapor. Então veja o seguinte, se eu considerar que isso aqui tem 1 mol, cada hidrogênio vale 1, cada oxigênio vale 16 gramas. Então na molécula de água nós temos 18 gramas, certo? E 1,8 kg nada mais é do que 1.800 gramas. Então, se 18 gramas está para menos 241,6 negativos, porque a liberação se mantém, 1.800 vai estar para x. Então perceba que há um aumento expressivo entre os dois e a regrinha de 3 vai ficar dessa forma. 18 gramas vai estar para menos 241,6, 1.800 vai estar para x, certo? Agora o exercício 9. Na decomposição da água ocorre a absorção ou liberação de calor. Veja o seguinte, a reação como está expressa é a formação. Então quando eu formo a água, ela surge na reação da queima do hidrogênio, é um processo exotérmico. Se eu decompor essa água, ou seja, se eu fazer com que ela se transforme em gás hidrogênio e gás oxigênio, eu faço a reação ser revertida. Ou seja, o que era exotérmico se transforma em endotérmico, o que era negativo se transforma em positivo. Então, no caso da decomposição da água, o que vai acontecer é uma absorção de calor, certo? Então, vai ser um processo endotérmico. E agora é o seguinte detalhe, o calor envolvido na decomposição de 9 gramas de água. Então, veja só, para decompor um mol inteiro, ou seja, 18 gramas de água, precisa absorver, valor positivo, 241,6. Ué, isso não era negativo? Na formação. Na decomposição ele é positivo porque eu estou fazendo o contrário do que está escrito aqui. Tudo bem? Então nós vamos ter que 18 gramas vai estar para 241,6 positivos, porque é a decomposição. 9 vai estar para x. Como eu posso perceber que 9 é metade de 18, a resposta vai ser a metade de 241,6. Da mesma forma que aqui, esses 18 gramas com relação a 1.800 está havendo um aumento de 100 vezes. Então, se 18 gramas forma isso, 1.800 vai formar 100 vezes mais. É isso. Os exercícios serão resolvidos dessa forma. Tenta resolver um por um. Se tiver dúvida em algum, me manda mensagem, me procura. E quando voltarmos às aulas presenciais na semana que vem, nós vamos fazer a correção e tirar todas as dúvidas desse conteúdo.